A palavra de Deus diz assim, João 8, 28 ao verso 36. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E respondeu-lhe Jesus: em verdade que vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus, estamos nessa noite na tua casa, Pai. Estamos aqui, Senhor, porque precisamos do teu apoio, porque precisamos do teu amor, porque precisamos da tua graça. Sabemos, meu Pai, que não estamos nessa noite fazendo uma oração para que ultrapasse a barreira dessa laje, como muitos pensam, e que essa oração possa subir e chegar até o céu. Mas oramos ao Senhor na tua presença, porque a tua presença está aqui neste lugar. Não precisamos nessa noite que saia deste lugar algo para tocar o céu, porque o céu está nesse lugar. O Senhor nos disse que aonde estivessem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o teu Espírito estaria. Queremos, meu Pai, nessa noite quebrar essa barreira espiritual que foi criada, de que estamos tão distantes do Senhor, que precisamos fazer algo para que o nosso louvor ultrapasse as paredes dessa igreja. Porque o Senhor não precisa de parede nem de porta para entrar ou deixar de sair de lugar nenhum. O Senhor é onipresente, porque o Senhor é Deus. E na sua onipresença, o Senhor decide aonde o Senhor quer ou não quer estar. Porque o Senhor também é onipotente, o Senhor pode todas as coisas, inclusive ocultar a sua presença da onde o Senhor não quer estar. Mas pela tua palavra o Senhor nos disse que toda vez que nos reuníssemos em teu nome, ali naquele lugar o Senhor estaria. E é nessa fé, meu Pai, que cremos que no momento em que começamos a adorar o teu nome nessa noite, que através, Senhor, do nosso espírito começamos a nos conectar contigo, há uma invocação do teu nome, do teu espírito neste lugar. E agora, meu Pai, é o momento em que precisamos que o Senhor agora se revele a nós através da tua palavra. Que o Senhor se manifeste de uma forma visível para que nós possamos entender que é o Senhor quem fala conosco. Que o Senhor não depende de homens, o Senhor não depende de pessoas, porque o Senhor é essa palavra aqui. Mas quando nos reunimos, é o Senhor agora através do teu Espírito quem fala individualmente nas mentes das pessoas que estão aqui sentadas. Enquanto a tua palavra é ministrada, o teu Espírito passeia por esse lugar. O teu Espírito encontra, meu Deus, corações entristecidos. O Senhor encontra, meu Pai, almas quebrantadas. O Senhor encontra, meu Pai, pessoas desesperadas. O Senhor encontra, meu Deus, pessoas que vieram nessa noite porque precisavam, Senhor, ouvir algo da tua parte. E é só o Senhor quem pode fazer esse trabalho. Porque se o Senhor não cooperar com a tua palavra, em vão, Senhor, estamos aqui pregando. Porque essa palavra sem o teu Espírito, ela não tem vida. Pode até ser um discurso bonito, pode ser até uma história eloquente,
Mas os ouvintes sairão daqui, meu Pai, apenas com a matéria na cabeça. Porque as muitas letras levam à loucura. Mas quando há discernimento espiritual daquilo que se ouve, assim como Filipe viu aquele homem erudito, intelectual, que lia, mas não compreendia o que lia. Mas quando o teu Espírito trouxe a ele a revelação do que estava escrito, aquele homem desejou imediatamente que as Escrituras se cumprissem nele, que ele fosse batizado para ser uma nova criatura. É esse tipo de entendimento que nós precisamos, meu Pai. É o entendimento da palavra viva que liberta. Nós estamos, Senhor, apegados à liturgia, muitas vezes de cultos. Já sabemos de forma decorada cada passo do que vai acontecer aqui nessa noite. Acreditamos que o teu Espírito é um Espírito de ordem, é um Espírito de decência, e que nenhuma desordem, nenhum tumulto vai acontecer neste lugar por intermédio do teu Espírito Santo. Não é sobre isso que estamos falando, meu Pai, mas estamos falando com o Senhor nessa noite, neste lugar, para te pedir, Deus, que o teu Espírito se revele cada vez mais no nosso meio, que o teu Espírito faça coisas novas cada vez mais no nosso meio, que a tua manifestação seja cada vez mais real no nosso meio, para que qualquer pessoa que adentrar aquela porta e participe de uma reunião como essa, de um culto como esse, de uma invocação do teu Espírito Santo como essa, eles possam crer, meu Pai, que verdadeiramente o Senhor não está morto, mas o Senhor está vivo e no meio de nós. É por isso que precisamos que o Senhor se manifeste no nosso meio. É por isso que precisamos, meu Pai, que a tua nuvem de glória nos permita ser tocados nessa noite, porque nós não queremos cumprir, Senhor, dogmas religiosos. Nós não queremos, Senhor, cumprir rituais religiosos. Nós não queremos convencer ninguém através de intelectualidade, através de teatro, através, Senhor, de apresentações mirabolantes. Mas queremos trazer a palavra viva, que salva, que cura e que liberta. E é só o Senhor quem tem esse poder. É só o Senhor quem tem, meu Pai, em tuas mãos esta chave. Mas através da oração, acessamos o teu trono nessa noite. Estabelece, Senhor, o teu reino nesta casa. Estabelece o teu reino neste lugar. Que o Senhor nos ensine, meu Deus, a fazer um ambiente, meu Pai, que te agrada. Que possamos, meu Deus, nos dar essa sabedoria de fazermos um culto que de fato o Senhor se alegre. O que podemos nós, Deus, fazer para o Senhor nesta casa, para que o teu Espírito se sinta cada vez mais à vontade aqui? O que podemos, meu Pai, fazer? Só o Senhor pode nos instruir. Só o Senhor pode nos direcionar, Pai. Traz, Senhor, um temor, meu Deus, ao teu povo. Mas não um temor que traz medo, mas um temor que traz reverência à tua autoridade. Para que possamos cultuá-lo como o Senhor merece. Para que possamos cultuar o teu Espírito como o Senhor merece. Traz, Senhor, nessa noite, essa dimensão e essa atmosfera em nosso meio, em nome de Jesus. Queridos, quando nós começamos a ler esse texto de João, no capítulo 8, nós vemos inicialmente o que Jesus fala aqui agora, de forma profética, como uma perda de oportunidade. Ele fala para aquele público, e é interessante que ele está falando ali para judeus e para pessoas que creram nele, mas ele começa dizendo que aquelas pessoas que estariam ali não conheceriam ele até que ele morresse. Estavam com ele, na presença dele, ouvindo ele falar, mas ele diz: somente quando vocês levantarem o Filho do Homem, é então que vocês conhecerão quem eu sou. Essa é uma palavra muito dura da gente compreender. É uma palavra muito difícil da gente assimilar, não de entender simplesmente o que Jesus estava dizendo ali naquele momento,
mas a gente entendeu o significado profundo de que muitas vezes estamos com Ele, estamos na presença dEle, mas às vezes não temos o conhecimento completo de quem Ele é. E aí você pode dizer, mas eu já fiz o curso de teologia, mas eu já li os profetas menores numa noite, como um abençoado uma vez que eu estava evangelizando. Sangue de Jesus. Quando eu lembro desse negócio, me dá vontade de dar uma bibliada na cabeça daquele abençoado. Queridos, entenda, ainda que você se esforce, ainda que você busque todos os dias, eu tenho uma notícia que talvez não seja a que você esperava, mas você nunca vai conhecer o suficiente dele, porque o conhecimento dele é infinito. O problema é que às vezes o conhecimento que nós temos ainda é mínimo, ainda é muito raquítico, e perdemos oportunidades e momentos e circunstâncias de nos aprofundarmos e de sabermos de fato quem Ele é. Porque mais à frente um pouco você vai ver Ele dizer que Ele diz às pessoas, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade... Então, se nós fôssemos entender agora o que Jesus está dizendo, existem pessoas que creem nele, que seguem ele, mas que ainda não estão libertas. Ainda não estão libertas. É possível, preste atenção, que eu conheça Jesus, que eu esteja andando com ele, mas que eu ainda não tenha sido liberto. Porque talvez o conhecimento que eu tive ainda não foi um conhecimento suficiente, não foi um conhecimento verdadeiro. O conhecimento que eu tive ainda foi um conhecimento superficial. Conhecereis se permanecerdes na minha palavra. Essa é a condição para que você seja o meu discípulo. Agora, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então, pode ser que eu tenha pessoas que conhecem Jesus, seguem Jesus, frequentam a igreja, mas a gente sabe e a gente vê pelas obras dessas pessoas que muitas vezes elas ainda não estão. O problema está em Jesus? O problema está que talvez o meu conhecimento ainda não tenha chegado nesse estágio do conhecimento que liberta. Porque agora ele vai concluir e vai dar ênfase exatamente no que eu estou dizendo. Quando o pessoal se chateia com ele porque ninguém queria ser chamado de escravo, ninguém queria entender esse processo que a gente vai entender ele aqui um pouquinho, mas no final Jesus conclui e diz, olha, se o Filho do Homem vos libertar, você não vai ser um pouquinho liberto, você não vai ser mais ou menos liberto, você não vai ser liberto por um tempo, mas se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente liberto de quê? Nunca fui escravo, descendente de Abraão, não entendo o que Jesus quer dizer, mas Jesus tinha dito antes, para explicar a gente, todo que comete pecado, mas se Jesus está dizendo, preste atenção agora, olha o tanto de conhecimento que a gente tem para compreender tudo. Jesus disse, quem comete pecado é escravo, mas se Adão pecou e nós herdamos o pecado de Adão, significa que todo mundo é escravo do pecado. E por que ele está contradizendo agora os judeus, se ele já tinha dito, e conhecereis a verdade, e a verdade... Aí ele diz agora, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é possível também que alguém não tenha sido verdadeiramente liberto, porque não conheceu verdadeiramente a verdade. O problema, queridos, é que aqui nós não estamos falando de coisas tangíveis, coisas que se pode
tocar, coisas que se pode pegar. Existem processos, existem situações que no reino do Espírito, eu tenho insistido nisso aqui nessa igreja, não existe fórmula matemática. Seria muito bom, e talvez nós homens, seres humanos, até nós líderes, gostaríamos de ter na nossa mão o cálice da verdade. Ah, como eu queria que Deus me desse o cálice da verdade, para que eu pudesse lhe dar uma instrução e uma ordem, e você só precisava cumprir um ritual, e aquilo estava pronto. Seria mais simples, seria mais fácil. Por exemplo, o que é que eu preciso fazer para passar num concurso? Como é bom quando alguém chega e nos dá o módulo do concurso. Eu quero fazer um bolo e alguém te dá a receita do bolo. E se você chegar em casa e pegar todos aqueles ingredientes que você recebeu e misturar da forma como foi ensinado e botar no forno na temperatura que foi determinada e no tempo que foi determinado, o resultado vai ser sempre igual. No mundo do Espírito as coisas não são bem assim. Existe um caminho, mas nem sempre o meu percurso vai ser igual ao seu para chegar no caminho, porque nem sempre vamos estar no mesmo lugar quando ouvimos falar do caminho. A minha vida e a sua vida, a nossa trajetória de vida, desde o dia que saímos do ventre da nossa mãe, na face dessa terra, foi marcada por coisas distintas. Nem todo mundo teve as mesmas experiências, nem todo mundo viveu na mesma casa. Uns tiveram pouco demais, outros tiveram demais. Uns foram estragados porque tiveram disciplina demais, outros porque tiveram de menos. Mas um dia apareceu para mim e para você agora um conhecimento da verdade. A possibilidade de ingressarmos em um caminho. Só que para continuar nesse caminho, eu preciso permanecer na palavra. Está aqui a condição para ser verdadeiramente discípulo, eu preciso permanecer na palavra. Ou seja, não é só entrar no caminho, mas eu preciso continuar andando nesse caminho. E muitas vezes, para continuar, para entrar no trajeto, o que me é exigido de início é muito pouco. Muitas vezes, para voltar para o caminho, eu só preciso mudar de direção. Mas quando eu começo a andar no caminho, que eu começo a conhecer a verdade, essa verdade começa a me mostrar que muitas vezes na minha vida, eu ainda estou escravo de muitas coisas. Quando eu entendo que eu estou escravo, é que eu descubro que eu preciso ser liberto. Vamos lá, vamos fazer uma ilustração nessa noite. Se eu pedisse a você nessa noite para procurar um morador de rua, aquele morador de rua mesmo que já está ali abandonado já há uns 5 anos, com a roupa suja, as unhas naquele estágio, cabelo quase de Rastafari. Eu lhe pergunto, faria algum sentido você mandar aquele cara para uma manicure e pintar a unha dele? Faria ou não faria? Por que não? Mas a unha dele está encravada, está suja. Manda ele para a manicure fazer a unha dele. Seria esse o primeiro ponto que você faria? O que é que você mandaria ele fazer primeiro? Mas você já pensou se você mandasse ele agora tomar banho no banheiro coletivo e alguém que já está ali há algum tempo, né, uma pessoa normal olha e diz: rapaz, para que esse cara está tomando banho? Ele está com esse cabelo todo imundo. Alguém poderia criticar. O que é que adianta tomar banho com essas unhas desse jeito? A gente precisa entender, irmãos, que até chegar em um estágio aceitável, existe um processo. E que o processo muitas vezes começa pela prioridade.
Vamos supor, outro exemplo. O cara estava com um furúnculo na perna. Deus o livre e guarde, o cara é assaltado, toma um tiro, chega no pronto-socorro. O que é que você vai fazer primeiro? Vai cuidar da bala ou do furúnculo? Mas então já que cuidou da bala, não pode, vai deixar o cara agora morrer com furúnculo também? O que é que vocês estão entendendo com esses exemplos que eu estou dando? Que às vezes o processo é diferente, que às vezes a ordem é diferente, que às vezes as urgências são diferentes, e às vezes problemas que foram deixados para trás, não quer dizer que você não vai ter que resolver eles para frente. Porque se o Filho do Homem libertar verdadeiramente, mas não quer dizer que se o Filho do Homem lhe libertou de uma coisa, não tem outra que ainda precisa de libertação. E não quer dizer que porque você já foi liberto em um processo e ainda não foi liberto em outro, você também não conheceu a verdade. É um processo. Não é porque o cara está cuidando do tiro que eu tomei que eu não estou no hospital. Mas você está com um furúnculo na perna? Estou, meu irmão, mas eu tomei um tiro, não está vendo não? Se não cuidar da bala eu morro. O furúnculo eu vou ficar capengando, daqui a pouco ele conserta. Só que às vezes nós chegamos na igreja e as pessoas não querem entender o processo. Isso não é, irmãos, isenção para ninguém viver vida de pecado. É um conhecimento da verdade. É um conhecimento que, como Tiago diz, aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, ele falando em liberdade, Jesus disse, aquele que peca é escravo, mas se o Filho do Homem vos libertar, ele estava ali também, a gente já vai voltar para Tiago, falando dessa liberdade e dessa perfeição, porque você está ouvindo ele falar da lei perfeita da liberdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Está falando de liberdade. E ele está falando de Filho do Homem. Por quê? Porque o sistema religioso que foi criado pelos judeus, como um modelo, como um exemplo para aquilo que viria depois, tinha na expiação dos pecados a figura de um cordeiro, de um animal morto. Mas aquela ainda não era a lei perfeita. Ainda não era a obra do Filho do Homem. Então, quem purificava os pecados em sangue de animais, ainda não estava verdadeiramente livre. Aí Tiago resumindo tudo em uma frase: lei perfeita da liberdade. Só que aí ele vai continuar dizendo, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito, não sendo ouvinte esquecido. O que foi que Jesus falou sobre isso? Se permanecerdes na minha palavra. Ele diz aqui a mesma coisa, não sendo ouvintes esquecidos, é a mesma coisa. Permanecer na palavra é ouvir, guardar e obedecer. Mas eu posso ser ouvinte esquecido. Eu posso vir com um culto como esse, essa palavra pode falar no meu coração, mas eu posso passar pelaquela porta, e daqui a um mês eu não me lembro de mais nada do que foi dito hoje. Não mudei em nada, não coloquei em prática nada na minha vida. Posso ser assim? Pode. E qual é o risco disso? O risco é que vai ter áreas na sua vida que você nunca vai ser liberto. E o problema de ser escravo é que numa bela hora, uma corrente dessa pode lhe prender e lhe impedir de avançar. E no reino de Deus não existe a possibilidade, no mundo do Espírito não existe a possibilidade de ficar parado. Ou eu estou caminhando, ou eu estou regredindo. E quando algo me prende no meu caminho, eu começo a voltar de onde eu vim. E outros pecados que eu já tinha vencido, começa a me vencer de novo, começa a me escravizar. E a Bíblia diz que o estado daquele homem agora ainda é pior do que o que estava antes. É um processo, no qual quando eu entro nele, eu não tenho mais a opção de parar. Não tenho mais a opção de descansar. Irmãos, tem muita gente que entra na igreja porque acha que a igreja é legal. Vocês precisam entender isso. Tem gente que não sabe, não era o cara malhado, o cara descolado, o cara engraçado, o cara que ia para farra, o cara que pegava... Não,
Era aquele cara às vezes tímido e que não falava com ninguém. Entra na igreja, todo mundo é gente boa. Tinha gente que no tempo de escola apanhava na escola, tomava pau. Aí vem para a igreja, chega aqui, ninguém bate, ninguém xinga, ninguém... Quer dizer, Colosso a gente botou apelido, mas é um apelido bom. Então, às vezes o pessoal no mundo bota os apelidos terríveis, que aqui na igreja, pelo menos até onde eu sei, ninguém bota, né? E aí a pessoa gosta do ambiente e fica. Mas entenda, irmãos, isso aqui não é clube. Isso aqui não é um lugar divertido. Isso aqui não é um lugar de show. Isso aqui é um lugar espiritual. Isso aqui é uma casa onde a gente invoca o Espírito. Invoca o Espírito de Deus. A gente precisa sentir a presença desse Espírito em nosso meio. Não adianta nada eu dizer que sou crente se eu não sou liberto. Ah, meu irmão, eu acho que esse pastor está falando aí, esse negócio está confundindo a minha cabeça. Preste atenção, irmãos. Em Lucas 6, do verso 6 ao 11. A Bíblia diz que aconteceu em um sábado. Jesus entrou na sinagoga, estava ensinando. Havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E olhando a todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez, e a mão foi-lhe restituída sã, como a outra. E ficaram cheios de furor. E uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Preste atenção. Foca agora no culto, está acontecendo o culto. Tem um homem que não perde culto. Não perde o culto, guarda o sábado, está ali, um judeu. Respeita o ambiente, respeita a liderança. Crê em Moisés, crê na descendência de Abraão, mas o fato dele estar na igreja, dele estar ouvindo a palavra, sem a presença de Jesus, nunca libertou ele daquela enfermidade. Aí agora a presença de Jesus chega. Só que quando a presença de Jesus chega, começa a confrontar um sistema religioso que estava vigente. E quando o poder de Deus agora se manifesta no meio da igreja e cura e liberta o homem da enfermidade, os que estavam sãos, ao invés de se alegrar, começam a querer agora expulsar a presença de Deus do meio da igreja. Aqui tem duas lições para a gente aprender. A primeira: esse homem que foi curado, ele não fez nada para ser curado. Tem pessoas que você vê às vezes entrar na igreja, aceita Jesus e faz uma oração e é curado. Por quê? Às vezes os propósitos de Deus não são compreendidos por nós. A gente não entende quantas pessoas vão testemunhar aquele milagre. Qual é o propósito de Deus? Jesus tinha um propósito com esse milagre: confrontar o sistema religioso. Estava ali, Jesus queria curar o enfermo, queria. Mas mais do que curar o enfermo, ele faz duas perguntas: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Então, para responder essas perguntas, é que Jesus cura o homem. Já pensou se Jesus, só para dar uma resposta a alguém, lhe der uma bênção? Só para mostrar no seu trabalho que Ele é com você, Ele prospera tudo que você colocar a sua mão? Jesus é assim. Às vezes Ele abençoa o homem só para que o seu nome seja glorificado. Minha esposa vinha falando no carro: a gente tem que ensinar as crianças, aos nossos filhos, para que você foi criado? Para a glória de Deus. Eu fiquei pensando, né? Para a glória de Deus. Quando você é um bom profissional, o nome de Deus é glorificado. Quando você é uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, que ajuda o seu próximo, o nome de Deus é glorificado. Quando você age corretamente na sociedade, você ajuda seu vizinho, você não incomoda ninguém, através de sua vida, o nome de Deus, a gente acha que o nome de Deus na nossa vida só é glorificado se a gente estiver dando terra na igreja. Porque tem gente que parece que só é crente na hora que está.
Não tenho nada contra a manifestação do Espírito de Deus, não, meu irmão. Quem me conhece aqui sabe, não tenho nada contra. Ao contrário, né? Muito pelo contrário. De vez em quando ainda dou uma... Quando a presença de Deus está no negócio, o clima é diferente. Não tem desordem, não tem bagunça, o negócio é certo. Funciona. Agora, aqui você está vendo alguém que precisava ser liberto. Mas foi liberto não porque clamou demais, porque invocou demais, mas porque Jesus, a presença dele, a primeira coisa, estava no lugar. A presença dele estava ali. E para dar uma resposta ao sistema religioso, ele cura o homem. Às vezes na nossa própria vida tem processos. Tem coisas que eu orei e pedi a Jesus rápido e ele respondeu. Tem outras, meu irmão, que eu já pedi, já clamei e a coisa... Vai Jesus andando. Mateus 15, 22 a 28. E a Bíblia diz, eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo, despede a que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas também os teus cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E então respondeu Jesus e disse-lhe, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E a Bíblia vai dizer, e desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Tinha precisão de dizer que a mulher era cananeia, tinha precisão de dizer que a mulher era comparada, que o cananeu era comparado a cachorro. Meu irmão, não é questão de precisão, quem precisava não era Jesus, quem precisava era a mulher. Às vezes nós entramos na igreja e nos esquecemos que nós não somos nem judeus. Quer dizer, pode ter algum judeu aqui, eu não tenho nada contra também, né, irmão? Tem um amigo judeu, o seu Albert também já esteve com a gente, tudo é gente boa. Eu respeito muito o povo judeu. Sei que espiritualmente nós recebemos a herança de Abraão. Mas a Bíblia é quem nos diz e deixa claro, vocês eram jambuzeiros brabos. Se dependesse de seu nascimento, se dependesse da eleição hereditária, vocês estavam tudo acabado, ia tudo para o inferno. A Bíblia que diz. É pela graça, pela misericórdia que Ele já nos alcançou. Será que eu entendo isso? Será que eu entendo diante de quem é que eu estou? Será que eu entendo a grandeza de Deus? Quando um obstáculo chega na minha vida, irmãos, entenda, não é Ele quem precisa não, quem precisa sou eu. E eu tenho que clamar, e tenho que gritar, e tenho que buscar até que eu seja ouvido. Mas quando eu cheguei na igreja, pastor, foi um negócio. O obreiro botou a mão no meu ombro e eu senti parecendo que o meu corpo tomou um choque. E daquele dia eu mudei. Mas pastor, tem essa coisa aqui que eu não consigo largar. Irmão, se você mesmo está dizendo que não consegue, você está dizendo que a Bíblia é mentirosa. Porque a Bíblia diz que se o Filho do Homem vos verdadeiramente sereis. A pergunta agora é, o quanto é que você quer ser liberto? O quanto é que você entende que você precisa ser liberto? Porque à medida do que você entende, à medida que a verdade é revelada em você, à medida que você busca e mergulha nessa verdade, e quem é a verdade? Agora a pergunta. E o que é a verdade? Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Temos que buscar a presença dele até que ele se manifeste. Profetas de demônios, presta atenção. Profetas de demônios. O profeta Elias fez um desafio. Busquem ao seu Deus. A Bíblia diz que eles gritaram. Quando não dava mais para gritar, começaram a se cortar, a se lascar.
para ver se o Deus deles respondia. Era meio-dia, meu irmão, sol quente, e esses homens lá pulando e se cortando e gritando. A gente às vezes ora 10 minutos, 20 minutos e acha que se Deus não responder, a gente já quer rasgar a Bíblia, já não quer mais vir para a igreja. É assim ou não é? É. Sabe o que é que a gente gosta? Eu vou dizer a vocês o que é que a gente gosta. A gente gosta quando o pastor diz assim, ó, vamos fazer, meu irmão, aqui a campanha dos 3 copos d'água. Porque aí eu não preciso ter vida com Deus, aí eu não preciso invocar a presença de Deus, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso vir na igreja, entrar na fila e tomar meus 3 copos d'água, que o negócio vai dar tudo certo. Eu, sinceramente, gostaria que fosse assim. Não seria mais fácil? Se Jesus dissesse, meu irmão, vai lá eu vou até no dique, né, igual Naamã. Eu vou. Dá aí 7 mergulhos aí, ô Naamã. Eu ia lá no dique. É fácil ou é difícil, irmão, pular no dique 7 vezes? Sangue de Jesus está repreendido. Meu Deus, depois a gente conversa sobre esse assunto aí, meu irmão. Esse homem dentro do dique deve ter sido uma tribulação. Sangue de Jesus. Mas se tivesse um versículo na Bíblia, procura um rio sujo, né? Como aconteceu com Naamã. Procura um rio, não pode ser muito limpo, senão não serve. Procura um rio aí, meio poluído aí. Dá 7 mergulhos, você está salvo. Ô, meu irmão, quem não quer? Quem não quer? Me diga aí, quem é que não quer? É só pular 7 vezes? É só pular 7 vezes. Está resolvido? Está resolvido. E aí depois a gente bota para quebrar. Toma um banho depois bem tomado. Depois... Amém. Pelo menos isso, graças a Deus. Irmãos, a gente gosta de rituais. Isso é do homem. Tribos nômades que estavam aí soltas pela face da terra. Eles criam rituais próprios. Ai, meu irmão, ouvi dizer que se na hora de dormir aí, antes de você dormir, você lê o Salmo 91 aí durante 30 dias, o negócio fica beleza. Vira ritual, irmãos. Vira ritual. O cara não sabe nem o que está lendo, mas lê o negócio do Salmo 91. Fiz a campanha, meu irmão. Que campanha foi essa, meu irmão? Rapaz, 30 dias do Salmo 91. Rapaz, foi forte. Por que você não faz a campanha, irmão, de buscar a presença de Deus até que Ele se revele a você? Até que você sinta a presença de Deus. Até que você peça a Deus como foi Moisés. Ó Deus, eu estou nesse negócio dessa tenda, essa nuvem desce aqui. Eu sei que é o Senhor falando, mas eu quero um pouquinho mais. Eu quero um pouquinho mais da glória. O Senhor já me deu isso aqui, eu sei que está bom, mas eu quero mais. Irmãos, a gente quer fazer, até vocês que têm ministério dentro da igreja, tem que entender que vocês precisam da presença de Deus para o negócio dar certo. Pode ser o homem ali que toma conta do som, rapaz, tem que chegar nesse negócio, tem que pedir a Deus, Espírito de Deus, toma conta desse negócio, me dá uma sabedoria, porque se não for, não vai. A gente precisa desse Espírito coordenando tudo dentro do trabalho que é espiritual. A começar da minha vida. Ah, pastor, mas eu já orei. Eu fiz aquela campanha lá que pinga 3 gotas do negócio e aí toma e não deu certo. Eu já fui andando, fiz a campanha de andar daqui até não sei aonde voltar, não deu certo. E não esqueça, irmãos. Não tem ritual bíblico. Porque se o Filho do Homem libertar, não vai ter confusão, não vai ter dúvida, não vai ter meio termo. Se Ele libertar verdadeiramente, mas para Ele libertar você precisa conhecer quem Ele é, porque é só conhecendo a verdade que ela vos libertará. E para conhecer Ele, precisa permanecer na palavra dEle. Não pode desistir, irmãos. Tem que continuar. A mulher vinha gritando. O discípulo é... Pô, meu irmão, fica quieto aí. Só que Jesus disse, eu não fui enviado para essa mulher. Eu fui enviado para a casa de Israel. Essa mulher é uma estrangeira. Essa mulher nem daqui é. Essa mulher é de uma geração amaldiçoada. O que é que eu tenho com o cananeu? Aí a Bíblia diz que depois que ele despreza a mulher, diz, você é brasileira? É a mesma coisa. Cananeu, brasileiro,
outro continente, se não for, ele disse, eu fui enviado à casa das ovelhas perdidas de Israel. Brasil não é Israel, Brasil é Brasil. É um brasileiro que chegou aí. Aí a Bíblia diz que depois que ele diz isso, a mulher foi e adorou a ele. Adorou. Senhor, me socorre, porque ela sabia quando ela chegava em casa o tamanho do demônio que estava lá na filha dela. O problema não era dos discípulos não, irmão. Discípulo depois dali ia seguir com Jesus e quem ia ficar com o demônio em casa era ela. Mas ela conseguiu chegar até a presença dele. Foi atendida de primeira? Não. Aí o que foi que ela disse? Então, vou mudar o nível. Não vou só gritar. A Bíblia diz que ela primeiro vinha clamando. Começou orando. Clamando não resolveu. Jesus disse, não, você é estrangeira. Aí ela mudou o nível. Agora eu vou adorar. A Bíblia diz que adorou e ainda clamou. Quer dizer, mudou o nível. Clamou e adorou. Socorre-me. Aí pensou que agora, né, mudou o nível. Eu mexi em alguma coisa na minha estrutura. É agora que Jesus vai se mover. Aí Jesus ainda dá uma resposta mais dura ainda. Como é que eu vou tirar o pão do filho para dar a cachorro? Aí vem agora o outro ponto. A humilhação. Ah, irmãos, tem gente que nessa fase aí perde. Tem gente que clama. Se for para gritar é comigo mesmo. E aí grita. Pronto. Agora é para adorar. Não, para adorar bota aí o colosso da guitarra aí que a gente joga duro aqui. Para clamar, para adorar. Campanha de oração, amém. 90 dias de oração, estou dentro. Que horas é, pastor, para acordar? Acordar meia-noite. Não, bota meu nome aí. Vai para o monte. Eu ainda vou andando. Não vou nem pegar o ônibus. Sangue de Jesus. Daqui para Itapuã andando. Ainda sobe aquele monte andando. Passa a noite toda gritando. Aí chega o terceiro ponto. Agora está na hora de se humilhar. E agora passou do limite, né? Já disse que eu sou estrangeiro. Depois, agora vem com essa história de que não vai tirar pão de filho para dar para cachorro. Quer dizer, Jesus está me tratando como cachorro? Quem precisava de libertação era Jesus ou a mulher? A gente tem que entender, irmãos, que se a gente não conseguir a nossa salvação, quem vai perder é a gente. Quem vai para o inferno é a gente. Se a gente não for liberto, quem vai ficar com o demônio para a vida toda no inferno é a gente. Está na presença dele, então aproveite, irmãos. Clame, busque, faça o que for preciso. Exemplo na Bíblia não falta de gente que teve que quebrar protocolo, que teve que atravessar a multidão, que teve que gritar alto. Aqui está o exemplo da mulher que teve que se humilhar mais ainda do que Jesus já tinha humilhado ela. Por quê? Porque o caminho é o mesmo, só existe um caminho. Mas para chegar até ele, cada um tem seu próprio percurso. Cada um tem sua própria caminhada. Porque a história de ninguém é igual a de ninguém. Só Jesus conhece o nosso coração. Só Jesus conhece a nossa vida. Só Jesus conhece a nossa história. Só Ele conhece os nossos traumas. Só Ele conhece as nossas raivas, os nossos rancores. Aquelas coisas que nós... Não, Jesus já me libertou disso, disse. Essa aqui eu vou deixar escondida para Jesus não ver, senão Ele vai querer mexer aqui também. O que é, irmãos, que ainda precisa ser liberto na nossa vida? O que é que ainda precisamos crescer? Cuidado que se sua resposta for nada, você corre um certo risco de ser arrebatado igual a Elias. Arrume tudo de sua casa toda vez que você vier para a igreja. Porque no caminho pode passar uma carruagem e lhe levar. Porque todo dia nós estamos lutando contra alguma coisa. Estamos lutando contra a nossa vaidade, contra a nossa arrogância, contra o nosso ego. Às vezes Deus quer botar você em uma posição de destaque. Às vezes Deus quer lhe abençoar. Mas eu lhe pergunto, como fazer um churrasco
para comer uma picanha saborosa em um chão infestado de gasolina. Você já pensou o desafio? Se eu lhe desse uma picanha uruguaia, com 2 dedos de gordura, o carvão, a churrasqueira, e lhe botasse em uma sala com chão ensopado de gasolina? Você ia ter coragem de acender o fósforo? Mas a carne crua também não tem sabor. Como lhe colocar em posições de destaque, de evidência, se você ainda não foi liberto da ganância, da soberba? Tem gente, irmão, que está sentado no banco aí. Se Deus deixar esse homem subir aqui nesse lugar, pegar o microfone e dizer que é pastor, a partir de amanhã ele não fala com mais ninguém dentro da igreja. Vai chamar o irmão Clécio e dizer assim: ó, meu amadíssimo diácono Clécio, quero lhe pedir uma gentileza, que você coloque um cordão de isolamento no meio da igreja, de obreiros de frente para a minha pessoa, para quando eu entrar na igreja, ninguém nem falar comigo. Obra missionária para fazer. A gente tem uma fazenda para comprar. A gente tem um monte de coisa para fazer. Aí Deus vai mandar o recurso, chega no seu bolso. Vai o que para lá para Macururé? Nada. Vai para Disney, vai para Europa, vai para Dubai. Deus está mandando, está abençoando, mas o recurso. Mas daqui a pouco Deus chega e diz: essa fonte aqui não dá água boa não. E aí tome-lhe tesoura. A culpa foi de Deus? Mas você conhece o seu coração. Eu conheço o meu coração. E a gente às vezes vai se acostumando com as nossas escravidões. Quem aqui já pegou passarinho? Conta a verdade aí, vá. Momiro, diga a verdade, o senhor nunca pegou passarinho, não é, Momiro? Você... Paulo pegou pesado com o senhor, viu, Momiro? Irmão, você pega o passarinho. Eu não sei quem já pegou passarinho, você já pegou um passarinho chamado cardeal. Você pega o cardeal, bota ele na gaiola, parece que ele vai quebrar tudo. Parece que ele vai acabar com tudo, quando ele se sente preso. Mas qual foi a trajetória dele até chegar na gaiola? Alguém botou uma comida fácil, que mexia com o apetite dele. Se você botasse suco de uva no assalpão, ia pegar cardeal? Não. Às vezes, não é pela comida que ele vem. Às vezes é pela brabeza dele. Está no território dele ali, o cara pega outro cardeal macho e aí bota na gaiola. Rapaz, quando ele vê o cardeal dar um pio, ele endoida e diz: não, meu irmão, aqui a área é minha. E desce com aquela brabeza dele, com aquela violência, que só falta quebrar a gaiola toda. Só que o cara bota uma gaiola que chama esbarro. Ela abre as portinhas de cima assim, ó. Fica abertinho, esperando ele com a valentia dele. Quando ele chega para brigar com outro que pisa, foi a última vez que ele voou solto. Depois, quando ele se sente preso, ele só falta, ele chega a sangrar o lado do bico. Não sei quem já teve a oportunidade de ver, fica em carne viva. Tem deles que chega a ficar cego, se batendo na gaiola tentando sair. Mas os anos vão passando. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, o cardeal vai ficando velho, vai ficando fraco, até que ele vai se acostumando com a gaiola. Você pega, ele dá ainda uma saculejadinha, mas já não resiste mais. Ele se acostumou com a vida na gaiola. Esse é um perigo, irmãos, da nossa vida cristã, porque eu posso me tornar um crente velho e me acostumei com velhas prisões. Por quê? Porque eu deixei agora de olhar atentamente a lei de Deus. Eu acho que eu já sei tudo. Eu acho que eu estou aqui para ensinar todo mundo. Eu acho, meu irmão, que agora quem é que vai me ensinar nada de Bíblia? Eu estou aqui só esperando Deus botar 2 asinhas para eu me ungir a querubim. Eu dou risada, esse pessoal está por fora. Tem gente, irmão, que você dá um cargo na igreja para fazer uma coisa, daqui a pouco o cara quer mandar em você. Espera aí, irmão, calma, tenha paciência. Está chegando agora. Onde é que ficou a humildade? Onde é que ficou a mansidão?
O problema é que tem gente que ainda não viu que está preso. Já aconteceu da gente pegar passarinho, ele cair no assalpão, aí o assalpão bate tão suave, puff, porque às vezes a gente usava um assalpão de um lado, outro do outro. E aí quando estava pegando passarinho que anda de rebanho, a gente botava uma borrachinha para o assalpão bater e não fazer barulho, porque se tivesse mais, caía no assalpão do outro lado. Aí quando batia, puff, ninguém ouviu o barulho. Aí ele continuava comendo. Aí você ia andando e o bicho lá na dele. Só quando você chegava perto, que ele tentava voar, é que ele descobria que estava preso. Mas se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu posso estar seguindo a Jesus, posso já ter conhecido Ele de alguma forma, mas talvez ainda não tenha sido verdadeiramente. Posso já ter sido liberto em algumas áreas, mas posso estar precisando ainda ser liberto em outras. Posso já ter sido tratado do tiro, mas às vezes ainda tem um furúnculo na perna. E eu preciso perseverar, porque a diferença entre a morte do furúnculo e a da bala é só o tempo. A bala você ia morrer mais rápido, mas se não tratar do furúnculo, com o tempo, também vai ser a causa de sua morte. Não podemos, irmãos, nos acostumar com nenhuma espécie de pecado na nossa vida. Não podemos nos acostumar com nenhuma espécie de sujeira na nossa vida. Não quer dizer que a primeira oração que você fizer, você vai ser liberto. Pode ser, pode ser. Pode você nem fazer oração nenhuma. Entrou na igreja, se Jesus quiser lhe curar, Ele vai lhe curar. Porque quem cura é Ele, não é pastor, não é ninguém. Quem cura é Deus, é a presença dEle. Onde a presença dEle está, Ele pode fazer o milagre. Eu posso chamar todo mundo aqui e orar, mas a minha oração é para que Ele cure e não eu. A ordem que a gente dá no mundo do Espírito é em nome dEle. Se Ele não respaldar a sua palavra, o demônio pula em cima de você, ainda tira a sua roupa e lhe bota para correr envergonhado. Você depende sempre dEle. É por isso que ele começou dizendo: eu estou aqui e vocês vão entender que eu não faço nada por mim. Mas quando vocês descobrirem isso, já vai ser tarde demais. Eu já vou estar pendurado no madeiro. Porque vocês só vão conhecer quem eu sou quando levantares o Filho do Homem.